Olá a todos, meu nome é Edira, eu estou aqui hoje para apresentar uma palestra para vocês, associado a um trabalho que eu venho desenvolvendo junto a um projeto denominado Esporte mais Cultura na Baixada. O que é esse trabalho e o que é que nós vamos conversar hoje? Hoje a gente vai tratar de uma temática associada ao meu trabalho, meu olhar e se isso tem alguma relação. Esse projeto, esse trabalho que eu estou mencionando, que eu estou fazendo parte, é um projeto interinstitucional denominado Esporte mais Cultura na Baixada, que está sendo desenvolvido em parceria da Unirio com a Ibratec, que é uma organização da sociedade civil, e esse projeto, ele envolve equipes da Unirio e equipes fora da Unirio. Você pode dizer e pode achar, poxa, se isso daí está sendo associado a esse projeto, então talvez o objetivo dele seja só vinculado aos participantes do projeto. Não penso dessa forma. Eu penso que a proposta que a gente está trazendo aqui é uma proposta que tem algo a se falar e a se pensar, digamos assim, associado a qualquer projeto social e talvez um pouco mais de afinidade quando a gente está lidando com projetos que conversem com o esporte. É importante a gente enxergar aqui que quando a gente está falando meu trabalho, meu olhar, e se isso tem alguma relação, o que é que a gente está entendendo que a gente pode dizer o que é o meu trabalho? Muito bem, numa perspectiva dessa, quando eu falo da palavra trabalho, eu posso definir ou enxergar o que o meu trabalho representa de algumas formas. Então, eu trago aqui essas formas que a gente pode pensar quando a gente fala de trabalho. Então, quando a gente pensa no trabalho, a gente pode pensar assim, em muitas tarefas, coisas que nós temos que decidir, que a gente tem que resolver, que a gente tem que atuar, que a gente tem que fazer com um tempo definido para cumprir tudo aquilo e, assim, literalmente realizar o que eu posso caracterizar como trabalho. Então, eu posso ter um olhar desse. Como eu também posso ter um olhar que o meu trabalho é um ambiente que me permite criar, que me permite ser diferente todos os dias, que me permite levar propostas, que me permite fazer algo que não seja rotineiro. Então, eu posso enxergar o meu trabalho dessa forma e eu também posso enxergar o meu trabalho como um ambiente onde eu me sinto muito feliz. A gente pode achar que isso é algo assim muito simplório, ficar falando, poxa, mas definições de trabalho, como isso funciona, isso daí não tem nada demais, não estou falando nenhuma novidade. Mas se você for pensar assim, muito calmamente e observar e perguntar para você mesmo o que o seu trabalho representa para você, você pode entender que talvez dessas 3 maneiras que eu trouxe aqui para você de pensar sobre o trabalho, que são coisas que, se alguém pergunta para mim, eu defino como tudo isso, do meu trabalho, em que você começa a ver se efetivamente você está plenamente feliz com aquilo que você está realizando. E isso é uma coisa muito legal, de se pensar o que o meu trabalho representa, além de, obviamente, ser um caminho de subsistência, mas se aquilo ali vai além de um executar de tarefas e como aquilo preenche a minha vida. Então, isso é algo muito importante para a gente pensar. Enfim, tendo um pensamento dessa forma, vem um questionamento. Mas assim, será que eu sei o que é o meu trabalho? Se a gente está aqui, nesse momento, num universo onde a gente está pensando nesse projeto social, especificamente o projeto Esporte mais Cultura, será que eu sei o que é o meu trabalho? Acredito que todos aqui saibam e tenham clareza que esse trabalho que nós estamos desenvolvendo é um trabalho vinculado a um projeto social. Mas só dessa forma fica muito amplo, porque eu posso ter uma perspectiva do que é um projeto social e observar como é que o meu trabalho se insere nisso, ou simplesmente eu posso ter um questionamento que é, bom,
ok, eu sei que o meu trabalho é um projeto social, mas para que eu possa responder aquela pergunta, o que é o meu trabalho, eu preciso pelo menos conhecer qual é o objetivo do meu trabalho. Então, o objetivo do meu trabalho, de certa forma, ele vai estar associado ao objetivo do projeto. Mas, ao mesmo tempo, nessa perspectiva, eu posso ter olhares muito diferentes em relação ao que se estabelece como objetivo. Então, a partir daqui, eu já começo a convidar todos os senhores a ouvir as coisas e enxergar assim, se eu estou ali olhando e me vendo atuando para cumprir aquele objetivo, ou se eu também enxergo algo que vai além do que eu cumprir aquele objetivo e transformar aquilo em uma percepção entre linhas e que faz com que esse meu trabalho tenha algo vinculado ao meu olhar. Muito bem. Acredito que todos os senhores conheçam, e se não conhecem, é uma ferramenta interessante de se conhecer, que eu particularmente fiquei feliz em conhecer, que é uma ferramenta Transfergov, onde ali você tem todas essas propostas associadas aos projetos sociais, esses projetos interinstitucionais, também acredito que todos os senhores tenham esse conhecimento, em que a universidade desenvolve parceria com as organizações da sociedade civil, as OSCs, são projetos que têm o fomento, que são o apoio financeiro vinculado a emendas parlamentares. Então, nesse projeto especificamente que nós estamos falando hoje, em que nós todos estamos envolvidos nesse projeto quanto equipe, que é o projeto Esporte Mais Cultura na Baixada, ele tem como objetivo estabelecido lá, escrito lá no acesso, na proposta dele, ofertar atividades esportivas em diferentes modalidades, num período estabelecido de 1 ano, no quantitativo de beneficiários, definindo a faixa etária desses beneficiários, deixando claro que eles têm que ter uma idade mínima e estar em situação de vulnerabilidade, e também mostra os municípios que estão, que esse projeto vai abranger. Quando eu olho isso aqui, acredito que todos os senhores possam olhar assim, olha, ok, estou me enxergando, participando disso aqui, mas talvez não esteja tudo muito claro para mim exatamente como é a minha função. O que é muito legal é a gente observar que quando a gente olha isso e pensa assim numa estrutura governamental, na primeira coisa que alguém me perguntasse para mim, bom, esse projeto ele vem da onde? Eu aqui, talvez numa falta de conhecimento de hierarquias e trâmites associados a esses projetos, eu pensaria imediatamente, até porque eu já participei de alguns projetos vinculados à Secretaria do Esporte, eu pensaria totalmente com um vínculo associado a isso. Mas este projeto, especificamente, que nós estamos atuando, é um projeto que está vinculado ao Ministério da Educação, e aí eu começo a observar que, quando eu olho isso, eu já tenho um olhar diferente na minha percepção, que eu, mesmo estando ali dizendo para mim qual é o objetivo geral do trabalho, que é oferecer atividade esportiva, eu posso enxergar entre linhas que aquilo ali está mais associado a uma característica de educação do que de lazer. E aí já vem algo que é muito interessante, de acordo com o que cada profissional é, e de acordo com o que cada função estabelece, como eu olho aquelas atividades que eu estou oferecendo. Muito bem. E aí, seguindo assim na estrutura do projeto, ele tem definido um problema a ser resolvido. Na estrutura do projeto, ele deixa claro o objetivo e deixa claro o problema que ele quer resolver. E o problema central que o projeto busca resolver é a falta de acesso igualitário e atividades esportivas e culturais para a população da Baixada Fluminense, aonde deixa claro a desigualdade social, exclusão e vulnerabilidade. Muito bem. Ele também estabelece, né, na sua estrutura,
onde ele informa que mesmo o poder público tendo políticas que promovem a qualidade de vida, muitos moradores dessas regiões ainda não conseguem ter esse acesso efetivo. Então, ele traz como proposta resolver isso daí. E aí, a gente chama atenção para algumas coisas que eu acredito que para alguns senhores já está assim como um flash associado para que compreendam o que é o meu trabalho. Então, observem que aí ele deixa claro que o problema a resolver é o acesso igualitário a atividades esportivas e culturais, associado com um alto índice de desigualdade social, exclusão e vulnerabilidade, e deixando claro que muitos dos moradores dessas áreas, eles não têm acesso a isso. E aí, quando eu olho lá o meu objetivo principal, eu posso enxergar assim, bom, mas lá eu não estava visualizando atividades culturais ou esportivas. Mas eu também posso enxergar que numa perspectiva de assim, promover uma integração dos meus alunos, uma integração do grupo que está trabalhando comigo, eu buscar algumas atividades culturais podem ser uma resposta. Só estou dizendo para os senhores que eu enxergo claramente o que isso está dito, mesmo que não esteja lá especificamente na linha do objetivo do projeto. Muito bem. E aí ele também estabelece os resultados esperados, aonde ele chama a atenção desses resultados esperados do aumento do acesso a atividades esportivas e culturais para jovens e famílias da Baixada Fluminense, promovendo inclusão e bem-estar, e deixa claro que espera desenvolver habilidades sociais e pessoais, como disciplina e trabalho em equipe. Obviamente, esse desenvolvimento de habilidades sociais e pessoais, ele envolve os beneficiários, não somente da equipe, a percepção que eu tenho aqui, e reduzir a vulnerabilidade social, criando alternativas saudáveis para jovens em situação de risco. Quando eu começo a observar aqui o que chama mais atenção dos resultados esperados, pelo menos para mim, eu começo a perceber que a minha responsabilidade quanto participante desse projeto, sendo membro da equipe que vai promover, que vai ser assim, responsável, um dos responsáveis para o alcance desses resultados, eu começo a perceber que o meu trabalho vai muito além do que talvez eu estivesse enxergando lá nas palavras associadas ao objetivo desse projeto. Então, aqui é muito legal a gente chamar a atenção para essas características, que é a espera disso como um aumento do acesso a atividades esportivas e culturais para jovens e famílias, principalmente numa perspectiva da inclusão e bem-estar de um indivíduo, na perspectiva de desenvolver habilidades sociais e pessoais, reduzir vulnerabilidade e criar alternativas saudáveis para os jovens. Muito bem. E aí eu começo a enxergar aqui uma ideia de que quem são quem faz parte dessa equipe e o que está estabelecido para que em relação a esses profissionais. Então, também está nos projetos definido a função de cada um que faz parte dessa equipe. Então, os professores e instrutores, eles está definido aí como planejar e executar as aulas de ginásticas e outras modalidades, adaptar atividades às necessidades e capacidades dos participantes, monitorar a saúde e bem-estar e estimular a participação e desenvolvimento social dos participantes. Observem que quando eu olho lá em relação aos resultados esperados, eu percebo que uma das assim, na minha percepção, a responsabilidade principal dos professores e instrutores para atender os resultados esperados estão associados à saúde e ao bem-estar e ao desenvolvimento social. Nessa
perspectiva, eu começo a olhar e falar, puxa, o que é o meu trabalho e como é o meu olhar, porque eu posso ter um olhar muito diferente e posso, assim, planejar atividades em que eu tenha um olhar tanto vinculado à saúde e ao bem-estar, como em alguns momentos eu perceber que é importante eu promover algo que esteja associado ao desenvolvimento social e eu imagino esse desenvolvimento social vinculado àquelas habilidades pessoais. Da mesma forma, o articulador social também está definido lá na estrutura do projeto, e o articulador social ele identifica, ele mapeia os parceiros e as comunidades que vão desenvolver esse trabalho, ele executa todo o processo de mobilização, ele é o articulador entre as lideranças e as instituições, ele constrói a rede de apoio ao projeto e ele também é um grande responsável na comunicação e atendimento de grupos que possam ser caracterizados com maior vulnerabilidade, como os idosos e os PCDs. Então, aqui eu também observo, vinculado àquelas respostas esperadas, duas grandes responsabilidades no aspecto da mobilização, para que efetivamente eu promova um aumento de indivíduos que tenham acesso a essas atividades sociais, a essa atividade esportiva e ao bem-estar, como eu também reduzo a vulnerabilidade e promovo condições, assim como está dizendo lá, que agora efetivamente não está muito claro na minha memória, mas que eu levo uma condição mais saudável para os jovens. Então, essa mobilização é de extrema importância para que a gente alcance isso. E também aqui associado o que caracteriza a rede de apoio, porque essa rede de apoio ela tem um olhar que ela pode ser muito amplo e muito importante, em que eu tenho a perspectiva de perceber dentro daquele grupo o que ele está necessitando, tanto quanto indivíduo, quanto este indivíduo associado ao seu universo familiar ou este indivíduo associado ao seu universo comunitário. Então, são percepções que eu tenho capacidade de perceber e que eu devo perceber para ajudar a ter as respostas que nós estamos buscando. Ao mesmo tempo, esse apoio na comunicação e atendimento a esses grupos vulneráveis, essa comunicação é de extrema importância para que se compreenda e que o próprio professor possa construir as suas atividades vinculadas a essas especificidades. Muito bem. E aí vem o monitor, que também está definido lá na estrutura do projeto, que é o indivíduo que auxilia os professores nas atividades esportivas, acompanha os participantes durante as atividades, apoia na organização de materiais, interage com os participantes, incentivando a participação e o engajamento. Também vinculado à resposta dos resultados esperados, eu entendo que a grande importância aqui esteja nessa interação com os participantes, para que sempre ocorra a participação deles, o engajamento deles no projeto, nas atividades, na continuidade dessas atividades. Então, eu enxergo isso como sendo algo de maior relevância na estrutura da responsabilidade desse indivíduo na execução do projeto. Muito bem. Entendemos aqui o que é o meu trabalho, entendemos aqui a ideia, né, do que cada um, quer dizer, o que está escrito na estrutura do projeto, conseguimos enxergar algumas coisas que já vão além do que está ali, como eu visualizo, e aí a gente saiu da ideia do trabalho e ali a gente entra em alguns parâmetros para que a gente possa observar se o nosso olhar está relacionado, ter essa relação direta ou indireta com o nosso trabalho, em relação a aquelas palavras-chave, aquelas condições-chave que nós estabelecemos, que nós observamos
quando enxergamos os resultados esperados. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre essa condição da inclusão e o bem-estar. O bem-estar, eu posso ampliar isso numa característica vinculada à saúde, ou efetivamente eu posso ampliar isso numa característica social, aonde a inclusão é fundamental para o bem-estar. Então, todos nós aqui sabemos, né, e temos que ter essa frase com uma clareza em todas as nossas atividades, onde, em absoluto, todos somos iguais, inclusive nas diferenças. Onde esses iguais, isso que a gente está chamando de igual, ter todos os direitos, ser respeitado como todos, respeitar a todos pelas suas escolhas, pelas suas formas de ser, seus olhares distintos. Efetivamente continuamos e temos que ter essa clareza de sermos todos iguais, mesmo na diferença. E isso pode ser algo muito simples, mas a gente observa que tem uma relevância muito grande, e eu vou trazer aqui alguns trabalhos publicados recentemente com temáticas associadas a isso, só para a gente ter um pensamento como isso pode afetar o nosso dia a dia. Então, esse é um trabalho intitulado A Inserção Social do Idoso, Reflexões sobre a Inclusão, Saúde e Bem-Estar. A gente pode achar que, às vezes, algumas coisas não importam, porque todos nós temos muitas experiências. Os senhores, com certeza, têm uma experiência muitíssimo superior à minha, vinculado às atividades diretamente nesses centros comunitários. Mas, às vezes, a gente ter a oportunidade de ler as experiências através de uma literatura científica ou uma literatura midiática pode ser algo extremamente relevante, tendo um cuidado, porque quando a gente lê a literatura midiática, e aí eu estou chamando assim literatura de mídia, jornais, redes sociais, ter alguns cuidados nesses aspectos para que a gente não estabeleça parâmetros que não tragam uma base técnica para que a gente possa efetivamente enxergar, entender, refletir sobre aquele assunto. Então é legal quando a gente olha aqui no título desse artigo e eu pergunto aos senhores, talvez os senhores tenham experiências onde os senhores observaram respostas ou dificuldades ou melhorias num conjunto do universo que se trabalha quando começa a se pensar no idoso vinculado, assim, na inserção social do idoso em qualquer campo que a gente possa falar. Aqui nós estamos falando de um campo de manter atividades que podem trazer até uma certa autonomia para esse indivíduo ter um momento em que ele cuide dele e um momento em que ele conviva com os seus pares, que ele possa desenvolver amizade com os seus pares e sair da sua rotina do dia a dia. Então vamos lá. Nesse trabalho, ele está associado ele menciona que os programas governamentais de ginásticas voltados para essa faixa etária têm se mostrado eficazes na promoção da inclusão e bem-estar dessa população. Efetivamente é o que se propõe esse projeto. Então ele traz já uma indicação que isso é extremamente positivo em relação a essa faixa etária, e ele mostra que, além de oferecer atividades físicas adequadas à idade, ele incentiva a interação social, a integração na comunidade e a melhora da qualidade de vida, combatendo a solidão. Então aqui é algo que pode ser assim, muito simples, mas de extrema relevância, dependendo da comunidade que se trabalhe, e aí a equipe observar isso, principalmente o articulador social e os monitores que acabam tendo, às vezes, um contato direto mais frequente, né, digamos assim, com
uma relação mais íntima, entre aspas, às vezes do que até o professor, é perceber como está aquele conjunto, é promover ações que possam favorecer um momento social ali no dia a dia, é que a atividade ela possa trazer essa capacidade assim, da melhoria de habilidades sociais, das habilidades pessoais e sociais, da interação, como está sendo colocado aqui, uma perspectiva, o que eu posso fazer diferente? Nossa, eu posso promover, dependendo da periodicidade que esses indivíduos se encontram semanalmente, diariamente, ou promover final do mês, alguma atividade que permita com que eles possam interagir entre si e criar oportunidade de desenvolvimento, de relacionamentos, de amizades, para literalmente melhorar a qualidade de vida e combater a solidão. Um outro foco que a gente tem, outro artigo que eu estou trazendo para vocês com essa ideia de inclusão e bem-estar, é um artigo que ele tem o título Liderança Escolar no século XXI, Desafios e Estratégias na Gestão de Centros Educacionais. Aí vocês vão falar para mim, bom, mas isso não tem nada a ver comigo, porque afinal de contas eu não estou numa escola, afinal de contas nós não estamos numa gestão de um centro educacional, e eu digo aos senhores que depende do ponto de vista, porque no meu entendimento, observem que o nosso projeto está vinculado ao Ministério da Educação, e no meu entendimento, qualquer centro que se propõe a desenvolver uma atividade em equipe, como aqui nós temos atividades esportivas, trabalhamos em equipe, nós estamos ali atuando quanto educadores. E observe que mesmo não sendo parte do objetivo geral do projeto, ele é uma das respostas esperadas, essa perspectiva de integração social. Então vamos ver o que aqui pode trazer de informação para a gente que seja algo que a gente ache relevante para o nosso dia a dia. Então aqui eles dizem que o trabalho que eles desenvolveram, os resultados e as análises desses resultados, eles destacaram a integração de tecnologias na educação, o atendimento à diversidade e inclusão, a gestão de conflitos e saúde mental, além de adaptação a novos modelos pedagógicos e curriculares como áreas-chave para a liderança escolar e eficaz. Aí vocês podem dizer, olha, muito bonito o que está dizendo aqui, mas realmente eu não estou conseguindo enxergar isso no meu universo. E eu digo aos senhores que é importante a gente observar, principalmente quando nós estamos falando de crianças e jovens, obviamente os adultos também, mas das crianças e os jovens, na perspectiva que eu vou falar, vocês vão compreender, na perspectiva da formação de personalidade, da formação de convivência social, que esses jovens e essas crianças, elas possam efetivamente enxergar essa frase, somos todos iguais na diferença, para o respeito às diversidades, para a promoção da inclusão, para evitar conflitos e a gente estar preparado, os senhores que estão no dia a dia, gerenciar conflitos de tal maneira que a integração seja uma integração favorável e uma integração que promova uma qualidade positiva desse ambiente em prol da saúde mental desses indivíduos e de todos que estão ali associados, inclusive a equipe profissional. Esse trabalho ele conclui que essas lideranças escolares elas são eficazes quando elas promovem uma cultura organizacional que valoriza a inovação, a inclusão e o bem-estar, resultando em melhorias significativas nos resultados educacionais. Então, o que eles trazem aqui é algo que eu continuo achando de extrema relevância no conjunto do que nós estamos fazendo aqui, numa ideia do que eu posso fazer
para promover algo diferente em que eu possa favorecer a integração de indivíduos que eu observo que não estão totalmente integrados ao grupo e, com isso, permitir que todos efetivamente se sintam bem, se motivem, queiram estar ali e queiram participar conosco desse projeto, desse trabalho, e saiam felizes dali. Então, isso é algo em que eu possa perceber individualmente nos grupos, onde eu possa perceber, às vezes, formando equipes que trabalhem, equipes que tenham pessoas, que tenham grupos distintos com essas características, que eu use esses indivíduos para promover essa integração e não para trazer cada vez mais diferença nessa integração. E a nós mesmos. A gente perceber como que nós estamos lidando para permitir esse ambiente de inclusão e de bem-estar de todos. Muito bem. Um outro trabalho que eu vou trazer aqui para os senhores, ainda nessa temática, inclusão e bem-estar, ele é intitulado Fatores que influenciam o bem-estar e o mal-estar dos alunos e professores, um olhar para ter impacto no processo de ensino e aprendizagem. Também vocês vão dizer para mim, não tem nada a ver porque nós não estamos ensinando, entre aspas, que nós estamos ensinando, todos os senhores estão ensinando a todos esses indivíduos, em qualquer faixa etária, não só nos aspectos conceituais do que vocês desenvolvem no dia a dia da atividade física, mas também nos aspectos sociais das suas condutas. Isso nós estamos ensinando a ser indivíduos do bem, ser pessoas, né, do bem, que convivem bem, que trazem, que querem bem. Então, de alguma maneira, eu também acredito que aqui a gente tenha alguma coisa que possa aproveitar. E aí, no trabalho ele fala sobre as relações interpessoais, a rigorosidade e a exigência dos professores, a alimentação inadequada, o sedentarismo, problemas de saúde mental como ansiedade e depressão, a falta de acompanhamento familiar, a falta de comunicação ou diálogo, a indisciplina dos alunos, o autoritarismo, o clima social marcado por bullying, falta de motivação, a mal mediação de conflitos de alguns gestores, o preconceito ou discriminação, são fatores que geram muito mal-estar e afetam bastante a relação professor-aluno. E a gente não precisa olhar o que está sendo falado aqui numa relação professor-aluno. A gente pode, a partir daqui, perceber algumas coisas onde talvez a gente possa enxergar que aquele indivíduo ele não está interagindo com os colegas, está de má vontade de ser tal, mas de repente, aquele indivíduo, aquela criança, aquele idoso, ele pode ter uma alimentação inadequada, ele pode estar com ansiedade, depressão, ele pode estar, sem os senhores perceberem, passando por algum momento, algo que envolve um bullying vinculado a ele pode não estar motivado, ele pode se sentir discriminado e efetivamente ele não se engajar. Então, isso é algo que está mostrando uma situação vinculada ao universo de ensino e aprendizagem, que é importantíssimo e que, ao mesmo tempo, se a gente percebe isso e a gente ajuda a transformar, principalmente quando nós estamos pensando aqui em crianças, isso pode fazer uma grande transformação das crianças até nas suas habilidades de aprendizado escolar, porque elas podem perceber que elas são capazes, que elas podem, que elas alcançam. Então, a gente pode mostrar isso para ela, mesmo que alguém não mostre. Mesmo que o professor da escola não mostre, a gente pode mostrar e a gente deve mostrar. A gente deve ter um cuidado, principalmente, na minha percepção, quando se trabalha com criança, a gente tem que ter um cuidado maior ainda, porque para qualquer indivíduo, o que a gente fala fica muito gravado.
E em alguns momentos a gente fala e não percebe o que falou. Em outros momentos a gente fala e tenta cobrir. Em outros momentos a gente fala e está lidando com um adulto, então a gente chega à conclusão que, ok, tem que conviver ali com as pressões do dia a dia, etc e tal. Mas os senhores estão num ambiente de trabalho onde aquilo ali, para a pessoa, não é uma formação para ela. Tá? Não estou aqui me justificando nem me defendendo na minha postura de professora, onde eu estou formando profissionais e aí algumas cobranças, no meu entendimento, são de extrema relevância. Mas estou dizendo aos senhores que os senhores estão trabalhando num ambiente que é um ambiente onde aquilo ali representa efetivamente um momento que, além de ser de lazer, é um momento que tem que ser de prazer. Então é um momento de alegria. E talvez seja o único momento que a pessoa se sinta assim, super, super bem, que ela se solte. Então, nessa perspectiva, principalmente com criança, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque com a criança grava aquilo e nem sempre ela consegue digerir e aquilo fica muito gravado. E a gente, às vezes, conseguir extrair isso dela é muito difícil. Então a gente tem que ter muito cuidado. Todos nós. Eu tenho assim, uma preocupação muito grande com isso, principalmente depois que eu tive os meus netos, que a gente acompanha de perto, né, o crescimento assim, das crianças. Isso é algo assim, de muita importância para que todos nós possamos ter na nossa mente. Muito bem. Ainda nesse trabalho, ele fala claramente que uma relação saudável, baseada na confiança, respeito mútuo e diálogo, um clima escolar positivo e acolhedor, onde prevalece a inclusão, a tolerância, a democracia, promovem o bem-estar tanto do aluno quanto dos professores. E aí, gente, tudo que nós estamos falando é exatamente isso, né? Porque, efetivamente, o ambiente que a gente está, que a gente desenvolve, que a gente faz o nosso trabalho, se aquele ambiente, a gente permite que aquele ambiente seja um ambiente de inclusão, de tolerância, onde as pessoas se sentem respeitadas, onde a gente é respeitado, onde a gente tem um diálogo, onde a gente permite essa relação saudável, a gente vai cada vez mais ter as pessoas ali conosco. E numa perspectiva dessa, continuando ainda mais um artigo dentro dessa temática, o artigo ele agora é intitulado Exercício Físico e Saúde Mental em Crianças do Primário. Então, esse aqui, ele é um estudo que ele foi desenvolvido com indivíduos na classe primária, onde eles observaram que a falta de exercício físico regular está associada a um risco aumentado de problemas de saúde mental em crianças e participaram 123 sujeitos, 54 homens e 69 mulheres, com idade média de 11,6 anos, e esse estudo ele não é um estudo que foi desenvolvido no Brasil, é um estudo desenvolvido no México. E aí o que é legal da gente observar nisso aqui é que a gente pode achar que o que nós estamos conversando aqui é algo que é restrito ao nosso país, é restrito à nossa comunidade, é restrito à nossa cidade, mas efetivamente essa preocupação, a atividade física, o bem-estar das crianças, a saúde mental, é algo que vem sendo de extrema relevância no mundo inteiro. E nesse trabalho, o que eles mostraram é que a criança tendo um ritmo de atividade física conforme é recomendado, melhorava significativamente depressão e os distúrbios de aprendizagem e nas categorias de transtorno de linguagem, transtorno de déficit e de atenção à hiperatividade. Onde é que a gente entra nisso aqui? A gente entra aqui quando a gente lembra que nós estamos ali lidando com crianças de 6 anos de idade que mesmo que elas tenham as atividades físicas na escola, elas participando do projeto, tendo mais atividade física e sendo tudo aquilo que a gente está promovendo, essas crianças têm uma qualidade de vida melhor e isso pode impactar de forma extremamente positiva em sua formação escolar, como está sendo mostrado aqui. Então a gente pode às vezes não perceber
não está ligado diretamente a gente, mas a gente observar o impacto disso na formação dessa criança como um todo. Então, nessa característica, ouvindo tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, e ainda vinculado nessa temática de inclusão e bem-estar, tem mais um artigo que é denominado Saúde Mental no Brasil, Desafios para as Políticas Públicas e Legislação. Esse artigo foi publicado nesse ano, e o que ele diz? Que a saúde mental no Brasil enfrenta uma realidade alarmante. Cerca de 18 milhões de brasileiros convivem com transtornos mentais graves e a taxa de suicídio no país segue uma trajetória de crescimento que contrasta com a redução global. Nós sabemos disso, nós estamos aí enfrentando um problema de ordem pública, onde nós estamos tendo, inclusive, um aumento de suicídio na faixa etária jovem. E, mais uma vez, a importância do nosso projeto, do nosso trabalho, para promover condições mais saudáveis para esses jovens, na perspectiva de observar e de enxergar a vida de uma outra forma e observar que a pessoa tem total condição em qualquer, por mais vulnerável que seja a condição que esteja passando, ela tem total condições de buscar um bem-estar para que haja uma transformação nisso e ela possa superar todos os tipos de obstáculos que possam estar ocorrendo, e o nosso trabalho é ajudar nisso daí. Então, esse estudo, ele conclui que ao articular ciência, prática clínica, advocacia, iniciativas legislativas que visam priorizar a saúde mental na agenda pública, tem um papel essencial para reforçar o compromisso com a promoção, prevenção, assistência e reabilitação dessa área, buscando o bem-estar da população. Tenho certeza absoluta que todos nós aqui imaginamos e percebemos a importância desse projeto, direto ou indiretamente associado a essa temática, quando a gente está enxergando um aspecto de prevenção em relação a uma degeneração da saúde mental e, sim, numa perspectiva de uma melhora de qualidade da saúde mental dos indivíduos. Então, nessa perspectiva, nessa temática, em cima de tudo que a gente está mencionando aqui e falando, a gente pode ter um outro olhar em relação a essa temática, assim, no sentido assim, o que é o meu trabalho? A gente viu lá em cima que o meu trabalho ele é direcionado para alcançar um objetivo desse projeto, ele é direcionado às minhas funções, mas eu posso ter um outro olhar em que eu observe que eu posso fazer coisas em que, além de eu observar apenas aquele padrão do que é a minha atividade, eu criar, eu promover um ambiente em que eu tenha o olhar de manter a ideia de estar sempre promovendo a inclusão e o bem-estar de todos. Muito bem, a gente pode falar assim, poxa, mas eu não sei muito bem como eu faço isso, eu não tenho muitas ideias como é que as coisas podem acontecer, e aí vem, assim, a importância dessa parceria junto com a universidade, né? Uma das coisas que a gente pode ter, e a gente tem, e está sendo programado aí, o coordenador do projeto, o professor Ricardo, ele com certeza está promovendo essas ações, é a gente fazer um trabalho também diretamente junto aos beneficiários, numa perspectiva de educação, numa perspectiva de transmissão, eu diria até disseminação de conhecimento, e numa perspectiva de atender temáticas que os senhores podem observar, que são temáticas interessantes para atender o que os senhores imaginam de ser um olhar diferente para alcançar o que os senhores querem no trabalho de vocês. Então vocês podem trazer ideias para a gente. Então, aqui eu apresento aqui um site para vocês,
tem um QR Code, e nesse site a gente tem assim uma série de e-books. É um site que está vinculado ao Laboratório de Bioativos, que é um laboratório que eu sou responsável, e esses e-books foram e-books todos produzidos, vinculados a projetos interinstitucionais. Então ali vocês vão achar coisas muito legais associadas à temática direcionada que nós estamos aqui, e coisas além que podem ajudar no dia a dia de vocês. Então, um e-book que eu trago aqui para os senhores olharem, dentro dessa ideia do que eu posso fazer com um olhar diferente de inclusão e bem-estar, que tipo de atividade eu posso desenvolver. Meu Deus, mas como é que eu faço isso? Talvez algo que possa criar uma ideia para vocês. É um trabalho que foi desenvolvido aqui por um discente da equipe lá da Unirio, que está sendo supervisionado por mim, o Davidson, e esse e-book, ele cria a criação de um roteiro teatral. E você vai falar, mas eu não sou professor de teatro. Mas observem, ali permite para que você promova, te ajuda a trabalhar algumas coisas que possam estar vinculadas a essa característica de fazer algo diferente, de promover uma integração da equipe. Nós também temos um outro e-book, que esse já foi produzido associado a um outro projeto, não foi exatamente um projeto, mas numa temática vinculada ao corpo perfeito, onde a gente fala, e é muito importante, a gente trabalhou muito essa temática com o grupo de professores na primeira capacitação, associada ao bullying, e aqui traz algumas informações muito importantes que eu vejo, principalmente para quem trabalha na área do esporte, que está vinculado à saúde mental e ao corpo perfeito. Muito bem. Dando sequência, nós entramos naquela outra, né, o conjuntinho de palavras-chave da ideia das respostas esperadas, né, do nosso projeto, que envolve habilidade social e pessoal. Quando nós estamos falando disso, é interessante a gente enxergar o que efetivamente caracteriza as habilidades sociais. Aqui, por um desenho que me chamou a atenção, que eu achei legal, que representava o que eu queria, está como habilidades sociais, mas sociais leiam sociais. Então, trata-se de um conjunto de diretrizes de funcionamento das pessoas que as ajudam em seus relacionamentos e no respeito aos direitos dos outros e dos seus próprios direitos. Aí eu posso falar, meu Deus, não entendi muito bem o que está querendo dizer isso. Então, está dizendo que, basicamente, essas habilidades, elas vão ajudar os indivíduos a se relacionar, e as básicas para isso, elas envolvem iniciar, manter e finalizar uma conversa, saber formular perguntas. Mas eu chamei a atenção para isso. Às vezes as pessoas não conseguem conversar. Não conseguem conversar porque elas não conseguem falar o que elas pensam com receio de ser julgadas pelos outros. E aí volta o que a gente estava conversando anteriormente, da perspectiva de que todo mundo é igual nas diferenças. Ninguém precisa pensar igual. E aí, às vezes, assim, é a base de tudo, né? A gente acaba indo bater papo com quem a gente fala, pô, aquele ali pensa como eu, é do meu jeito, então vai ser fácil lidar com ele. Mas a gente, às vezes, não se chega e não olha algo que pode ser muito importante do outro. E aí, uma coisa que eu acho muito legal, que faz parte do meu entendimento da gente promover uma formação, sim, de um olhar de bem-estar sempre para todos, é a gente fazer um exercício para que a gente possa sempre olhar no outro o que o outro tem de bom e não ficar preso no que o outro não tem de bom. E nessa perspectiva da gente conseguir olhar no outro algo que ele tem de bom, a gente vai favorecendo esses vínculos que possam manter um bate-papo. E isso é muito essencial para o trabalho de equipe.
E nosso trabalho aqui, o trabalho dos senhores, é todo associado a um trabalho de equipe. Então, é um trabalho de equipe onde a gente, por mais individual, por exemplo, uma ginástica que eu não preciso ter uma equipe numa competição, por mais individual que seja a atividade, ela está na equipe. Onde eu tenho que ter um olhar em que eu não posso... se tem um que não está indo no ritmo de todos, eu tenho que enxergar por quê e não fazer coisas que possam excluí-lo, e sim integrar esse indivíduo a todo esse conjunto. Muito bem. Então, dentro dessas ideias das habilidades sociais e pessoais, tudo isso aqui envolve autocontrole, negociação, empatia, assertividade, compreensão, respeito, resolução de conflitos, escutativa, comunicação e habilidades expressivas. E esse conjunto todo permite manter relações interpessoais saudáveis e de qualidade. E aí pode ser que algumas coisas eu não consiga enxergar aqui e outras eu enxergo com clareza e talvez eu olhasse isso lá na discussão da inclusão e bem-estar. Mas efetivamente, respeito é fundamental onde a gente está. A gente promover o respeito, a gente se dar ao respeito também é de extrema importância. A gente saber escutar não é absolutamente fácil. Tenho plena consciência disso, que não é absolutamente fácil, principalmente quando a gente está querendo defender as nossas opiniões, não é absolutamente fácil. Mas é um trabalho importante que nessa ideia é onde a gente percebe no grupo dos nossos alunos quem pode ajudar nessa perspectiva. É o que a gente acaba percebendo, quem pode ajudar nessa perspectiva. Então, isso é algo de extrema importância. Tá? Muito bem. Na ideia, a gente também traz aqui um trabalho, em que esse trabalho é titulado Estudo de Casos sobre Avaliação e Análise das Habilidades, Emoções de uma Criança de Ensino Fundamental para Apoio Educacional e Terapêutico. Talvez vocês vão falar, meu Deus, mas o que isso tem a ver comigo? E eu achei isso aqui muito legal e importante pelo seguinte: observem só, esse trabalho foi um trabalho, efetivamente, é um estudo de caso, onde ele identificou, o objetivo é identificar as habilidades sociais e escolares de uma criança, com nome fictício, de idade de 8 anos, que vive com sua mãe, avó e 2 irmãs de 6 e 12 anos. A mãe descreve que ele é bastante agitado, irrita-se facilmente e frequentemente briga com as irmãs. A gente lê isso aqui, tenho certeza que quase todos os senhores aqui conseguem imaginar, conhecem ou já ouviram falar de algum Igor. Muito bem. Nessa característica, o trabalho, ele tende essa criança, né, o Igor, ele se envolve em conflitos com outras crianças com facilidade, especialmente quando se sente contrariado, manifestando comportamentos agressivos verbalmente e provocando os outros. Também volto a dizer que eu tenho quase toda certeza que se eu não identifiquei o Igor na nossa primeira fala desse artigo, eu estou identificando o Igor aqui nessa segunda, talvez não com tanta intensidade, mas eu consigo identificar o conhecimento de um Igor. E aí, ele mostra que, embora essa criança tenha uma boa socialização, seja muito comunicativo, ele se distrai com facilidade. Então, assim, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma criança que é uma criança que efetivamente é super social, é bastante comunicativa, se distrai com facilidade, ok, então às vezes não percebe, não dá atenção para o que o professor fala, etc e tal. Nessa perspectiva, no momento em que se pede alguma coisa para essa criança, ela se irrita profundamente, ela se sente completamente contrariada e ela entra em conflito. E aí eu tenho que enxergar que isso pode não ser apenas uma característica que esteja associada a um aspecto
a um aspecto momentâneo e observar que isso pode ser a dificuldade no desenvolvimento das suas habilidades sociais e pessoais e eu precisar de um apoio psicológico, um apoio profissional para que ajude a essa integração da criança naquele ambiente. E quando eu estou lidando com crianças e estou ali no dia a dia, eu posso ter esse olhar e devo ter esse olhar para ajudar, não somente naquele momento, e em tudo que eu posso fazer no que é possível ao meu redor. Muito bem, um outro trabalho que eu trago aqui para vocês, ele é intitulado Desenvolvimento das Habilidades Socioemocionais para Estudantes de Educação Infantil. Então, esse trabalho, ele fala como objetivo, ele faz um levantamento bibliográfico sobre a temática habilidades socioemocionais em estudantes de educação infantil e as possibilidades de desenvolvimento dessas habilidades a partir dessa fase escolar. E aí ele conclui, ele chega a uma conclusão que a criança ela aprende e se desenvolve reconhecendo as suas emoções. Então, além dela aprender a respeitar e conhecer regras de convívio sociais, manifestando respeito, empatia pelo outro, a partir da formação dessas habilidades socioemocionais na educação infantil. Aí vocês podem falar assim, bom, ok, não trouxe muita novidade para mim, mas o que a gente está reforçando aqui? A gente está reforçando cientificamente o que a gente já tem na nossa mente, que efetivamente aquilo que a gente usa, né, como padrão, que a criança é uma esponja, né? Que toda criança é uma esponja. E ela absorve absolutamente tudo e que as reações da criança, elas efetivamente, assim, elas não criam do nada. Elas transferem, elas são completamente transparentes em relação ao que está ao seu redor. Então, a gente consegue, a partir de algumas percepções, observar o que está sendo necessário para estruturar, equilibrar emocionalmente aquele indivíduo, da onde vem aquela estrutura. E se a gente não consegue trabalhar na raiz, a gente consegue fortalecer a estrutura emocional daquele indivíduo com a atividade que a gente faz. Então, nessa ideia, vem aqui também um outro trabalho associado ao uso de jogos digitais para o desenvolvimento de habilidades sociais em crianças autistas, que podem ser uma realidade não compatível com a realidade dos senhores, mas também sempre na perspectiva de que alguma coisa a gente tem como aprender aqui. Então, essa pesquisa, ela investigou como os jogos digitais contribuem para o desenvolvimento de habilidades sociais em crianças com transtorno do espectro autista. E, ao mesmo tempo, a gente pode enxergar que os jogos digitais ou os jogos, eles podem contribuir com o desenvolvimento de habilidades sociais de todos. Então, os resultados, eles indicam que os jogos digitais, eles são eficazes para o desenvolvimento dessas habilidades, proporcionando um ambiente controlado, interativo, que facilita a prática social, mas também mostra que, apesar dos benefícios, existem desafios, como adaptações e especificidade de cada criança. O que a gente aprende com isso aqui? A gente aprende que a gente pode usar perspectivas de jogos digitais, que existem diversos gratuitamente por aí, para promover conhecimento, para promover habilidades, para incentivar estudo, para integrar, porque a gente pode trabalhar com jogos com aquela equipe, para integrar os indivíduos na perspectiva do desenvolvimento das habilidades sociais, na ideia do respeito, na ideia do convívio, na ideia da empatia, na ideia do saber escutar, e a gente percebe que é um universo que eu posso trabalhar, mas também sei que é um universo que eu tenho que ter um controle, como em qualquer lugar, porque eu não posso até mesmo
trazer um jogo para fazer e enxergar que de repente eu vou fazer um jogo com a minha equipe, ver que aquele tipo de jogo que eu estou trazendo pode levar a algum conflito e eu não saber desmontar esse conflito. Então eu tenho que ter essa percepção também. E aí vem a ideia novamente para a gente ver que olhar que eu posso ter diferente no meu trabalho, para que, além do que eu preciso fazer, né, do que é a minha tarefa, eu possa efetivamente promover uma resposta, como está sendo esperado do projeto, para aumentar essa habilidade social e pessoal dos indivíduos com quem eu estou ali trabalhando. Então, isso é algo que a gente espera de todos os senhores e da gente também. E aí, aqui, novamente, eu trago um outro site, onde esse site aqui é um site que também foi desenvolvido sob minha responsabilidade, vinculado ao MATLAB Bio, que é um laboratório que faz o desenvolvimento de atividades associadas ao ensino da matemática, e aí as pessoas vão falar, meu Deus do céu, mas o que eu tenho a ver com a matemática? De certa forma, a matemática é algo muito espetacular, porque promove uma melhora da percepção lógica que todos nós devemos ter, e ao mesmo tempo, por que eu estou divulgando esse site aqui para os senhores? Porque nesse site existe um jogo digital gratuito, que é algo super interessante, que pode ser utilizado numa perspectiva que envolve não só a ideia da habilidade social e pessoal, na perspectiva do respeito e interação dos colegas, como na ideia do bem-estar e também da saúde, que nós já vamos falar já. Por quê? Porque esse jogo que foi desenvolvido por um projeto que eu fui responsável, a Limemática, ele é um jogo que ele brinca com a matemática, mas que ele ensina avaliando a sua alimentação. Como assim, Ed? É o seguinte, nesse jogo, você escolhe o que você vai comer durante o seu dia e ele te diz se você fez escolhas corretas ou não, atendendo às suas necessidades de nutrientes, que isso é um assunto que a gente pode conversar no momento em que a gente for fazer um trabalho com os beneficiários, ou se interessar os senhores, que a gente possa falar um pouco mais sobre alimentação na perspectiva do conhecimento do alimento associado à nutrição. Eu estou disponível, mas é uma brincadeira super interessante e os desafios da matemática, eles acontecem, vão ficando cada vez mais difíceis de acordo com a faixa etária do avatar que a pessoa escolhe, né, do personagemzinho que a pessoa escolhe no jogo. Então, sugiro que a gente comece com a faixa etária mais baixa, que aí normalmente são só as operações básicas. Brincadeira, mas é um jogo legal e eu estou aqui divulgando porque ele ensina a alimentação, ok? E é bem legal porque você faz você analisa se o que você diz que você está comendo no seu dia a dia está sendo adequado para você ou não. E já naquele site que a gente já mencionou, de nutrição e saúde, a gente tem aqui que vocês vão dizer, mas isso não está associado a gente, mas numa perspectiva de uma atividade, né, que a gente está lá desenvolvendo os indivíduos no aspecto esportivo e cultural, vocês podem conhecer na comunidade, principalmente aqui os articuladores sociais, aquela capacidade de um indivíduo de desenvolver uma arte, de ser um artesão. Então, associado a um outro projeto que a gente teve, a gente produziu esse artigo que traz algumas informações até da pessoa poder, o que ela deve fazer para que ela possa efetivamente divulgar e vender os seus produtos. Então, de certa forma, eu estou respeitando uma habilidade
com um outro olhar do que eu estou caracterizando uma habilidade. E esse outro e-book aqui, que eu também trouxe, é porque isso pode trazer algumas ideias aos senhores, vinculado a algumas datas festivas. Então, vocês podem dar uma olhadinha ali. E esse foi também construído com a ideia da cultura, tradição e inspiração vinculada no Natal, a cultura nossa, algumas informações muito vinculadas à nossa formação, a formação do nosso país, não numa perspectiva europeia. E também ele é bem interessante e podem trazer ideias para os senhores desenvolver algo com um olhar diferente. Muito bem. E aí a gente chega no grupo, né, final do que está sendo mencionado lá na ideia das respostas, que envolve alternativas saudáveis. Bom, quando eu enxergo essa terminologia, alternativas saudáveis, aqui nós já falamos um pouco vinculado à saúde mental. Mas quando eu estou falando assim, alternativas saudáveis, eu estou enxergando coisas que vão estar diretamente associadas ao meu corpo, à minha saúde, à minha estrutura, literalmente, de máquina, funcionando muito bem, onde essa máquina envolve não só essa brincadeira dos movimentos, mas o meu pensamento, o meu sentimento e tudo. Então, para que eu possa pensar numa visão diferente, assim, o que eu posso atuar de forma distinta, enxergar de forma diferente para promover alternativas saudáveis, uma coisa que vem na minha mente eu tenho que conhecer o que é o corpo. A perspectiva de conhecer o que é o corpo, e aí eu tenho diversas formas de olhar isso, formas muito interessantes e formas mais diretas, e isso também é parte de temáticas que a gente pode trazer para os senhores, assim, como palestras, dependendo do que os senhores buscam. Eu também aqui faço a divulgação de 2 e-books, ambos produzidos pela equipe da Unirio desse projeto que nós todos estamos atuando. Esse primeiro aqui, que é Corpo em Movimento, Impacto do Esporte em cada sistema do corpo humano, ele foi desenvolvido pela Vicente Carini, que também vai ser supervisionada por mim, e vocês encontram gratuitamente aí com esse QR Code, e ele mostra todos esses sistemas que estão envolvidos no processo vinculado ao esporte. Então é algo que, a partir disso, os senhores podem fazer alguma coisa diferente nas suas atividades, na perspectiva de fazer um trabalho com seus alunos, mostrar um material, ensinar, desenvolver alguma coisa com eles com isso, ou ver uma ideia que possa trazer essa visão de incentivar uma pesquisa. Enfim, os senhores podem pensar de diversas formas, podem dizer para mim, olha, você está viajando, porque você está com um olhar de professor, mas eu posso dizer para os senhores, acho que não, acho que assim, não estou dizendo para os senhores que vocês vão fazer isso toda hora, mas assim, de 2 em 2 meses fazer uma coisa diferente, olha que coisa muito legal. Não sei, são ideias. E eu acho que vocês vão ter ideias muito mais espetaculares do que as minhas, mas o fazer diferente vai ser muito legal, na perspectiva de olhar, de enxergar, digamos assim, o meu trabalho de uma forma em que ele possa ser algo muito além do que eu possa achar apenas que eu tenho que executar. E aí é uma visão de cada um. Um outro e-book que também foi desenvolvido por um set da equipe, a nossa doutoranda Adriana, também supervisionada por mim, em que o e-book dela é Energia e Movimento, Alimentação e Esporte e Harmonia, que aí já trabalha um pouco com toda a parte de alimentação e dá uma ideia geral também para os senhores trabalhar. E nós temos vários outros e-books vinculados à parte de alimentação no site, conforme foi dito para vocês. Nessa ideia, agora eu falo para os senhores assim, sobre o meu trabalho, o meu olhar. Como é que eu me vejo
E como é que eu me vejo nesse trabalho, como é que eu vejo o meu olhar nesse trabalho. Em primeiro lugar, os senhores que participaram assim, dessa capacitação, nós tivemos a oportunidade de fazer uma outra, onde por escolha minha eu pedi começar inicialmente com os professores e instrutores, e depois eu queria com a equipe toda, e trazer esse olhar que eu estou trazendo para os senhores, apresentar assim, essa visão, e espero que seja um incentivo para que os senhores vejam assim, a importância desse trabalho que os senhores fazem e assim e a responsabilidade que nós todos temos em relação a esse projeto. Em que perspectiva? Os senhores sabem que eu digo para os meus alunos assim, né? Os alunos, principalmente os alunos quando estão ingressando na universidade, nós estamos dentro de uma universidade pública, eu sempre digo para eles assim, parabenizo porque o nosso país ainda é um país onde uma parcela muito pequena chega à universidade pública, então isso é assim, uma vitória, né, que merece parabéns, mas também eu coloco para eles a grande responsabilidade que eles têm de levar de volta para a sociedade aquilo que eles vão aprender dentro do seu curso, né, porque a faculdade pública, ela é meu salário, o salário de todos nós aqui, e todos os estudos que a gente teve a oportunidade de fazer, e eu fiz alguns dentro na minha formação, fiz 3 cursos de graduação, fiz mestrado, doutorado, então tudo isso sempre a partir de gratuidade, então isso está associado aos impostos, né, que as pessoas pagam, que nós pagamos. Então, nós estamos no projeto, que é um projeto fomentado por emenda parlamentar, e isso é uma base de impostos que nós pagamos, então nós temos uma responsabilidade nisso aqui, nesses projetos também muito grande. Então, nessa minha perspectiva, eu tenho esse olhar da responsabilidade de trazer ideias diferentes, de motivá-los a fazer coisas diferentes, assim, da gente realmente alcançar e incentivar essas crianças a quererem buscar saúde, quererem ser saudáveis, quererem estudar, quererem aprender. Eu sempre me proponho e sempre venho conquistando isso na grande maioria dos projetos que eu participei, de levar crianças na universidade, sempre com a ideia de que ao entrar na universidade, que ali possa ficar gravado no coração e na alma, para que elas queiram chegar na universidade, busquem isso na sua formação. Então, nessa perspectiva do meu trabalho, do meu olhar, eu também me pergunto que impacto o projeto pode trazer na saúde do beneficiário. Então, eu apresentei na minha proposta de plano de trabalho, eu vou, para concorrer, né, que a gente também passa por edital para concorrer, está aqui com os estudos fazendo esse trabalho, eu apresentei uma proposta para justamente analisar esse impacto do projeto na saúde do beneficiário. Como é que isso daqui é feito? Só para os senhores conhecerem, não sei se os senhores sabem, se os senhores conhecem, isso aqui é uma classificação do estado nutricional dos indivíduos com idade inferior a 20 anos. Então, nós temos aqui magreza acentuada, magreza, eutrofia, sobrepeso, obesidade grave. Então, são as classificações do estado nutricional com idade inferior a 20 anos. Esse aqui, nós temos uma classificação do estado nutricional dos indivíduos com idade superior a 20 anos. Observe que nós temos, assim, uma modificação dessa classificação, onde nós temos uma classificação que vai de 20 a 60 anos, baixo peso, eutrofia, sobrepeso, obesidade, onde a eutrofia caracteriza o peso na faixa normal, e acima de 60 anos, baixo peso, eutrofia e sobrepeso. Muito bem, o IMC, não, que é o índice de massa corporal, não é efetivamente o parâmetro ideal para que a gente possa classificar o estado nutricional do indivíduo, mas é um parâmetro que dá uma percepção do estado nutricional de forma adequada, ainda é um parâmetro dos mais utilizados, e ele utiliza informações que são informações muito tranquilas. Então, nós fizemos um estudo num projeto anterior de esporte que eu participei, que está em fase de publicação, onde esse projeto ele foi desenvolvido com 1.589 participantes e com diferentes faixas etárias.
em diferentes regiões no estado do Rio de Janeiro, incluindo a cidade do Rio de Janeiro, onde na cidade do Rio de Janeiro, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, região do Meier e outras cidades do estado do Rio de Janeiro. E aí nós temos assim, professores verdes, o que nós temos de resultado final é um perfil nutricional dos indivíduos que participaram do projeto. E a gente não conseguiu fazer o que eu pretendo fazer aqui, se os senhores me ajudarem. Então, observem que só para os senhores verem que a gente trabalhou numa realidade onde tanto criança quanto em todas as faixas etárias nós encontramos indivíduos no extremo inferior de baixo peso ou magreza acentuada ao extremo superior associado à obesidade. Muito bem. O que eu estou esperando nesse projeto? Eu estou esperando que eu possa enxergar o indivíduo que está começando a trabalhar agora, assim, que está no projeto agora, que chegou, os alunos de vocês, que vocês estão começando as atividades, e eu sei que existe uma ficha de cadastro, e eu estou contando que nessa ficha de cadastro vocês possam registrar a idade a partir da data de nascimento, o peso e a altura, mesmo que esse registro possa ter a partir de informações que sejam trazidas de informações de uma consulta à UPA, mas que vocês tenham esse registro logo no início de cadastro de todos esses indivíduos, porque no final do projeto, quando a gente estiver chegando lá pelo 11º, 12º mês, a gente volte a coletar o peso e a altura desses indivíduos, mesmo que seja pela informação deles, de falar, olha, opa, vai ali na farmácia, mesmo que não seja, mas não você precisa, olha, certamente seria ideal se a gente pudesse fazer ali. Mas se a gente não pode, eles trazerem essa informação para a gente mostrar que é importante eles irem, pesarem, medirem, porque a partir daí a gente consegue verificar se a gente vai, a gente tem como assim, de imediato, os senhores me passando isso em muito pouco tempo, eu apresento o perfil nutricional de cada uma das regiões para os senhores saberem, às vezes assim, a gente tem um olhar e acha que está trabalhando, principalmente quando a gente está associado a magreza acentuada, nem sempre a gente está enxergando isso, a gente não caracteriza isso como um estado nutricional não adequado, e é importante que eles tenham essa percepção e a gente ter essa resposta posterior, porque certamente a gente vai acreditar que, de alguma maneira, ou pela conscientização, pelas atividades desenvolvidas de ensino, de educação, ou pelas atividades físicas, ou por tudo que envolve, a gente vai observar se houve uma tendência a uma modificação positiva desse estado nutricional. Tá certo? Então eu pergunto aos senhores se eu posso contar com os senhores para me ajudar com isso, preenchendo a fichazinha e, obviamente, o coordenador dos senhores me permitir ter o acesso à ficha de cadastro. Muito bem, aqui eu apresento para vocês toda a bibliografia que foi utilizada na nossa apresentação. Ela está disponível, acredito que os senhores consigam acesso. Caso tenham interesse, tenham dificuldade, por favor, é só me falar que a gente tem como disponibilizar. E agradeço aqui pela atenção de todos e espero que essa aula tenha sido uma aula que, mesmo os senhores não sendo assim, né, do projeto e tudo, que ela possa ter sido algo que trouxe assim, um incentivo, uma motivação e um olhar diferente sobre o seu trabalho e que ele cada vez seja feito de maneira que você, todos os senhores e todos nós, tenhamos alegria do que a gente faz, tenhamos êxito no nosso trabalho e possamos estar sempre criando coisas novas. Tá bom? Tudo de bom? Tchau! Até a próxima!